Finalmente chegou o dia da gente discutir essa ideia de OAB médica. O Senado aprovou no dia 3 de dezembro de 2025 o PL 2294 de 2024. E aqui, nesse podcast, tem informação. A gente vai conversar o porquê que não vai resolver problema nenhum esse PL, mas eu quero ler os pontos que ele traz para que você possa ter sua própria opinião também. Até porque o que teve foi gente criticando ou elogiando sem nem ter lido o projeto de lei. Mas vamos lá, depois da vinheta a gente vai discutir esse PL e ficar triste com o fato de que temos várias não soluções que são diariamente propostas como a verdadeira solução para os problemas. O PL 2294 de 2024, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, e eu não estou falando astronauta de zoeira não, o site do Senado coloca assim, ele assina como astronauta. O texto que foi aprovado diz o seguinte: artigo 9º, fica instituído o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, com a finalidade de aferir o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação em medicina. Um dos objetivos do ENAMED, como consta no PL, é aferir a proficiência do egresso, ou seja, do formando do curso de medicina para o exercício da profissão. O ENAMED será aplicado a princípio pelo MEC em duas etapas. A primeira ao final do 4º ano de graduação em medicina e a segunda ao final do 2º ano do internato, ou seja, no final do 6º ano. E olha só que interessante. Artigo 9º-C. O curso de graduação em medicina com elevado percentual de estudantes com avaliação insatisfatória nas etapas do ENAMED será objeto de processo de supervisão pelo órgão responsável pela regulação e supervisão da educação superior no Brasil, na forma de ato do Ministério do Estado da Educação. Serão aplicadas as medidas de suspensão de ingressos, ou seja, não pode entrar novos alunos, ou de redução de vagas. Ou seja, o que ele está falando aqui é que se a faculdade tiver uma nota insatisfatória no ENAMED, ela pode não conseguir mais ter novos alunos ou reduzir o número de vagas que ela tem. Segundo consta o projeto, para você poder exercer medicina, você precisa estar registrado no CRM. Isso é um fato. Mas para você estar registrado no CRM, você vai precisar passar na prova do ENAMED. Se você não passar, te sobram 3 opções, como consta no artigo 17A. A primeira opção, o graduando em medicina que não tiver conceito satisfatório no ENAMED e ingressar em programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica poderá exercer provisoriamente a medicina em atividades desenvolvidas exclusivamente no âmbito do programa. Ou seja, você não passa no ENAMED, mas passa na residência. Significa que você só poderá exercer medicina durante as atividades da residência. Não vai poder dar plantão fora. E os senadores que apreciaram o projeto esqueceram de falar sobre uma coisa importante. Esse médico que não passou no ENAMED, passou na residência e terminou a residência, ele tem que fazer o ENAMED de novo? Ou ele pode tirar o CRM sem fazer? Ficou faltando isso no projeto. A segunda opção, o graduando de medicina que não obtiver o conceito satisfatório no ENAMED poderá atuar no projeto Mais Médicos para o Brasil por período máximo de 4 anos. Ou seja, não passou no ENAMED, pode ir atender gente pobre que não precisa de médico qualificado. E a terceira opção, estudar para passar no ano seguinte. Eu estava quase me esquecendo de um último ponto. Um dos senadores colocou um adendo no PL que existe o objetivo de aumentar as vagas de residência médica para uma proporção de 75% do número de formandos em medicina anualmente até 2035. Então, por exemplo, se formam 100 médicos por ano, vai ter que ter até 2035 75 vagas de acesso direto. Bem, dito isso, vamos à minha avaliação da situação. Recentemente eu fiz um episódio sobre o crescimento desenfreado de escolas médicas no Brasil. E aí eu trouxe a questão se a gente deve ou não fechar ou abrir mais escolas médicas. O problema é que é complexo. Vamos analisar essa situação do ENAMED com 2 coisas em mente. A primeira, qual é o problema que o ENAMED quer resolver? A segunda,
O projeto realmente ajuda a resolver o problema que ele quer resolver? Aqui, minha gente, precisamos de verdade entender que essas perguntas têm que ser feitas em separado. Você até pode dizer, pô, Adriel, tá de sacanagem, né? É claro que o projeto de lei do ENAMED vai ajudar a resolver o problema que ele quer resolver. Senão, para que ele estaria sendo proposto? Bem, meus caros, existe uma máxima em política que é análise errada leva a conclusões erradas. E o grande problema é que a análise do Senado está errada. A primeira questão, vamos lá, o problema que o ENAMED diz querer resolver, qual que é? Segundo o senador astronauta Marcos Pontes, que é o autor principal do projeto, e eu estou tirando essa informação do PDF do projeto inicial, que está disponível no site do Senado, o problema é a formação indiscriminada de médicos de péssima qualidade que coloca em risco a saúde do povo brasileiro e coloca em risco a vida de vários brasileiros, através de erros diagnósticos de prescrição de conduta. E ele embasa a argumentação com o fato de que já existe uma prova de avaliação dos recém-formados, eu fiz essa prova em 2018, que começou com o CRM de São Paulo em 2005 e que o resultado foi assustador. Em 2012, 54% de reprovados. Em 2018, o ano que eu fiz e eu fui reprovado, o número de reprovados foi de 40% basicamente. Além do resultado das provas, o senador utiliza o argumento de que estamos tendo uma proliferação absurda de escolas médicas, quase todas privadas, diga-se de passagem, em cidades que não têm o mínimo de estrutura para ter uma faculdade de medicina. Então, resumindo, constata-se que a qualidade da formação é uma merda. E para resolver esse problema, a gente, ao invés de investir na melhora da formação, a gente vai aplicar uma prova que limita o profissional a exercer a profissão. E é óbvio, gente, o projeto tem seus méritos e eu não sou bobo de achar que não tem médico ruim por aí fazendo atrocidade. É claro que tem. E o pior são aqueles que fazem atrocidades cronicamente, aquelas que passam despercebidas e que vão causando prejuízo a longo prazo de maneira sutil. Eu acho sim que a gente tem que melhorar a qualidade dos recém-formados e dos cursos de medicina. E o projeto tem seus méritos. Primeiro, reconhecer que existe um problema, já é um avanço. O segundo é essa contrapartida de que faculdades de medicina que não alcançarem um bom resultado vão sofrer consequências. Mas para mim, os méritos do projeto acabam aí. Duvido que a saúde da população vá melhorar. E eu vou te explicar por quê. A primeira questão é um tanto filosófica quanto pedagógica. O que é uma boa avaliação? O que é uma prova bem feita? Se a gente está querendo avaliar para saber se nossos recém-formados sabem medicina ou não, o que é que a gente precisa numa prova? Pensa aqui comigo. A prova de residência é uma das mais difíceis que a gente tem. E existe um ditado na faculdade que é: você estuda para passar na prova e não para atender pessoas. Isso é porque a gente sabe da discrepância que tem entre o que é cobrado em prova e o que a gente vê na vida real. Eu lembro de ter amigos na faculdade que repetiram no primeiro ano em bioquímica e embriologia, sendo que depois de formados, usamos quase nada de bioquímica no dia a dia e praticamente nada de embriologia. E o pior era que essas matérias não eram aplicadas, ou seja, não era bioquímica aplicada à prática clínica, era só bioquímica. Muitas especialidades têm pesos enormes nos currículos e, consequentemente, nas provas, seja do exame de avaliação médica que já existe, mas que não é obrigatório, ou seja, nas provas de residência. E esse peso é em razão de desenvolvimentos históricos da medicina e não de desenvolvimentos práticos. O avanço da genética, por exemplo, com a descoberta do genoma humano, o avanço da hemoterapia, a descoberta da transfusão de sangue, o linfoma e seus tratamentos, deram muito espaço para a hematologia, da mesma forma que a descoberta do genoma humano deu muito espaço para a genética. Mas o que é que a maior parte dos médicos usa de hematologia ou de genética no dia a dia? Leitura de hemograma e diagnóstico de anemia são basicamente o que a gente faz no dia a dia com hematologia. Oncologia é outra especialidade que tem um espaço considerável no ensino de medicina. Mas o que é que o médico generalista que atende por aí todo dia usa realmente de oncologia? Precisa saber fazer uma boa anamnese, saber suspeitar e rastrear doenças oncológicas, porque depois disso ele encaminha um paciente para um centro de referência. Na moral, vamos fazer essa reflexão aqui. O quanto daquilo que você viu na faculdade se traduz na sua prática clínica atual? E eu não estou falando mal dessas especialidades, não, gente. Eu estou tentando dar uma visão um pouco mais prática de como esse ensino é organizado.
que, a meu ver, não é um ensino voltado para atender a população em geral e formar bons generalistas. E quando você vai fazer uma prova de residência, por exemplo, lá estão casos raros, marcadores específicos, nomes que depois de formado você raramente lembra e talvez nunca mais tenha contato. A prática do dia a dia, a medicina que muitos vão estar expostos, é totalmente diferente. Um médico recém-formado vai praticamente atender nas seguintes situações: UPA, emergências e pronto-socorros, SAMU e, infelizmente, cada vez mais estão ganhando espaço em UTI também. Vão atender também em postos de saúde, unidades básicas de saúde. Alguns conseguem trabalhar em enfermarias e outros vão atender em medicina do trabalho. Nenhum recém-formado vai operar, por exemplo. Apesar desse tipo de prova, normalmente sempre tem perguntas sobre técnicas cirúrgicas e cuidados no paciente cirúrgico que só o cirurgião vai fazer. Ou seja, no dia a dia do médico generalista, nós temos infecções de urina, pneumonias, traumas AVCs, infartos, sepsis, intubação, manejo de ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas, lesão por esforço de repetição, tentativas de autoextermínio, crises de ansiedade, intoxicações pelas mais diversas coisas, além de diagnóstico e manejo de diabetes, dislipidemia, doença renal crônica, hipertensão, doenças de tireoide, desnutrição, cirrose por álcool, tuberculose, HIV, sífilis, planejamento familiar, pré-natal, puericultura, entre muitas outras coisas. A prática médica diária do generalista demanda o básico bem feito, muito bem feito. Ele não demanda o detalhe do detalhe, não demanda o rodapé do livro, do Harrison, seja do que for. Por isso que a gente fala que uma coisa é estudar para a prova, outra coisa é estudar para a vida real. A gente vive essa dicotomia. Mas você pode argumentar: Adriel, nada a ver, você está se baseando em provas de residência para colocar dúvida sobre uma prova que nem existe ainda. Pois é, eu espero estar errado nesse argumento. Espero que seja uma prova que reflita a realidade brasileira, não só a realidade, mas a necessidade brasileira. Mas sabendo do histórico de provas, eu acho difícil termos alguma que fuja muito disso. E também sabemos que não é só porque uma pessoa vai bem em uma prova que ela é, na prática, um bom médico, nem vice-versa. Quantos colegas que são excelentes médicos não conseguem passar na prova de residência? E muitas vezes isso não tem nada a ver com saber ou não sobre o conteúdo, mas outras questões relacionadas a nervosismo, ansiedade na hora de fazer uma prova. Eu conheço várias pessoas assim. E essa questão de prova vai me levar para um outro ponto. Eu odeio bet, mas se eu fosse obrigado a fazer uma aposta, a minha seria essa: se preparem para cursinhos preparatórios para o ENAMED. Já temos um cursinho pré-vestibular, cursinho para residência e agora vamos ter os cursinhos preparatórios para o ENAMED. Você vai estar lá no internato e teus colegas vão estar se matriculando nos cursos pré-ENAMED e vão fazer cursinho enquanto fazem o internato. Pode apostar. E isso coloca em questão uma outra coisa. Lembra que o projeto de lei pretende ter punições para as faculdades que não forem bem no ENAMED? Se faculdades particulares forem mal no ENAMED, elas não vão ter somente o problema de não poder ter novos alunos ou aumentar o número de vagas. Elas vão perder dinheiro, porque o curso de medicina normalmente é o mais caro dessas faculdades. Inclusive, eu aprendi isso no MBA de gestão que eu parei no meio porque eu cansei, que nas aberturas de universidades particulares existe uma conta de custo-benefício. Normalmente essas universidades sempre tentam abrir faculdades de medicina porque é um curso com alta demanda e que você pode cobrar caro, e o valor da mensalidade de medicina cobre os custos das outras faculdades, como enfermagem, psicologia, fisioterapia e por aí vai. Inclusive é por isso que a maioria das faculdades que abrem em lugar que não tem estrutura SUS para ter uma boa faculdade são faculdades particulares. Normalmente as faculdades públicas, o Estado, né, seja a federação, a União, sejam os estados estaduais, eles não vão abrir faculdades sem construir uma infraestrutura. Então as faculdades particulares, elas não vão querer ir mal no ENAMED. Você consegue imaginar junto comigo as próprias faculdades particulares se voltando para garantir notas boas no ENAMED às custas de formar bons médicos? Pensa só. O problema que o projeto quer é atacar a formação de médicos de péssima qualidade. Aí, para garantir a qualidade boa dos médicos, os políticos decidem criar uma prova. Só que partir do princípio de que prova, principalmente prova teórica, é um bom medidor de qualidade, é errado em muitos sentidos. Então a faculdade está lá, sem laboratório de simulação, sem unidade básica de saúde, sem hospital-escola, sem prática médica, sem matérias que ensinam sobre pesquisa, sem nada que faça a faculdade ser decente, mas ela investe em aulas que preparam o aluno para o ENAMED e os alunos vão bem.
Esses alunos são bem formados? Bem, na visão dos senadores, sim. E isso é uma das coisas bizarras. A aprovação do PL no Senado foi uma votação de 11 votos a favor e 9 contra. E o problema é que esses 9 contra, a maioria não era contra a aplicação de uma prova do ENAMED, mas sim sobre detalhes da prova, se caberia ao MEC ou ao CFM e outras picuinhas. É praticamente consenso entre os parlamentares a necessidade da prova. Mas o que eu quero fazer aqui é que vocês reflitam que a prova não mede qualidade médica, muito menos proficiência médica. Todo médico sabe que fazer prova é diferente de atender um paciente, que saber a teoria do ACLS é diferente de atender uma parada cardíaca, que saber a teoria da intubação é diferente de intubar, que saber a fisiologia da hipertensão arterial e da doença renal crônica é diferente de atender pessoas com essas doenças. E no projeto de lei, eles ainda falam da OAB como exemplo. Me diz uma coisa, a prova da OAB impede que existam advogados de péssima qualidade? E esse é o problema. O Senado não consegue atacar o problema por outros pontos de vista. Depositam na aplicação de uma prova a esperança de que o problema seja solucionado. E quando a gente vê que o problema não foi solucionado, vai fazer o quê? Deixar a prova mais difícil? Fazer uma prova mais fácil? Prova é a única opção? E isso nos coloca frente a uma nova questão. Qual que é o objetivo da faculdade de medicina? Formar médico, certo? Mas o que é um bom médico? É o que sabe passar na prova? Ou é o que atende bem? É o que dá diagnóstico certeiro? É o que tem empatia? Isso tudo é medido em uma prova? Colocar uma prova como essa proposta do ENAMED como definidor de qualidade e proficiência médica sendo uma barreira para exercer a profissão é estimular que se produzam médicos que saibam fazer prova e não fazer medicina. E vincular o fato do médico ter passado na prova com o fato dele ser capaz de ser um bom médico também é querer se enganar. Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que o PL abre 2 brechas para o médico que não passar no ENAMED. E aí ele vai poder atuar na categoria de egresso de medicina. A primeira brecha é se o médico passar na residência. Aí ele pode atuar exclusivamente enquanto médico residente. Isso faz sentido, né? Teoricamente, a residência é uma atividade supervisionada e o residente, em toda a sua atuação, teoricamente tem um preceptor junto. Aí a gente pode imaginar alguns desdobramentos. O primeiro é que, como eu disse antes, o PL não especifica o que acontece com esse residente quando ele se formar. Ele não vai ter CRM ainda, porque para tirar o CRM tem que ter passado no ENAMED. Então, ele vai poder tirar o RQE, mas pode tirar o CRM, tem que fazer o ENAMED de novo. Então, o fato dele não ter CRM vai implicar também no cadastro desses médicos em vários sistemas de prontuário eletrônico, que para cadastrar médicos precisa do número do CRM. Isso aí não é impeditivo para fazer o projeto virar lei, mas vão ser algumas dores de cabeça. Também vai atrapalhar, e isso vai ser bom, o funcionamento daquelas residências que a supervisão é só fachada. Estou falando das residências onde os chefes, os preceptores somem e larga tudo na mão dos residentes. Porque esses residentes que não passaram no ENAMED não vão ter mais como carimbar as coisas, não vão ter CRM. É claro que isso aí é fácil de burlar, né? É só o chefe dar o carimbo na mão do residente e ir embora. Mas abre mais espaço para denúncias frente a esses abusos contra residentes. Porém, tem 2 questões que eu não quero ignorar. A primeira é que a bolsa de residência é muito baixa. Tenta ver quanto custa alugar uma kitnet que seja perto de hospitais universitários e dos serviços que têm residência. Tenta ver quanto custa a cesta básica nas cidades que têm residência. Muitos programas de residência exigem que o residente atue em diferentes hospitais, sem fornecer nenhum tipo de auxílio transporte ou fretado. Tem lugar que não tem refeitório, que não fornece alimentação. Eu mesmo me formei na Unicamp e a gente tinha estágio no Hospital Estadual de Sumaré, ou seja, tinha que pegar 20 minutos de estrada. Tinha estágios que eram em UPAs, ou no SAMU, ou na base de bombeiro, e a gente que tinha que se virar para conseguir ir, pegar carona, Uber ou ir de carro próprio. Aí o residente, que tem uma bolsa de residência de R$4.000, vai conseguir pagar aluguel, comida, internet, celular, gasolina, manutenção do carro, água, luz, gás, jaleco, estetoscópio e muitas outras coisas. Normalmente, mesmo com a carga horária exaustiva da residência, que é um mínimo de 60 horas semanais, podendo ter mais um plantão de 12 horas no turno, sendo que sabemos que muitas residências passam de 96 horas semanais, muitos residentes acabam dando plantões aqui e acolá no tempinho que sobra para conseguir aumentar um pouquinho a renda para pagar as contas.
Mas se o residente não passa no ENAMED, ele não vai conseguir esse dinheiro a mais. E aí talvez a gente esteja entrando num cenário de que a gente vai ter um agravante de diferença de classes que vão conseguir cursar residência ou não. Aqueles que tiverem uma família com grana para bancar os anos de residência vão conseguir fazer a residência. Aqueles que não tiverem, não vão. E não são poucos, viu? Imagina os colegas que estão estudando medicina que fazem faculdade através do FIES. A dívida é gigantesca. Já imaginou se um estudante de medicina de FIES não passa no ENAMED? Ferrou. Ele não vai poder trabalhar depois que se formar para pagar a dívida. E se passar na residência, também não vai poder se manter, porque a dívida vai comer a bolsa toda de residência. Então a gente vai ter uma categoria de médicos recém-formados extremamente precarizada. Tudo por conta de uma prova que tenta se justificar na ideia de garantir a qualidade médica. Mas que, de novo, prova não mede qualidade. E aí a gente vai para outra brecha. Os médicos que não passarem no ENAMED podem ser médicos através do Mais Médicos por 4 anos. Por quê? Segundo a lógica dos senadores que aprovaram o PL, eles veem a prova do ENAMED como um garantidor da qualidade daquele médico. Se ele não passa, ele não tem qualidade. E se ele não tem qualidade, ele pode atender pobre e ferrado? É isso? É a única justificativa que eu consigo pensar. Tipo, um pensamento bem elitista mesmo, sabe? Coloca esses médicos incompetentes aí para atender essa gente miserável. Afinal de contas, migalha para quem não tem nada é um banquete, não é mesmo? Melhor um médico ruim para quem não tem saúde do que ficar sem médico. Essa é a única conclusão que eu consigo chegar. Porque eu consigo entender a justificativa de liberar a realização da residência. Porque realmente é uma pós-graduação supervisionada. Você está o tempo todo, teoricamente, com preceptor ou chefia. Mas o Mais Médicos não tem supervisão, não tem preceptoria diária ativa, que nem tem uma residência. Não tem outro médico, uma chefia ou preceptor que pode ser responsabilizado pelo cuidado do paciente. O que os Mais Médicos têm são 2 supervisores, um que tem um contato com Mais Médicos uma vez por mês e outro que dá aulas, e é só. Então, realmente, me chamou muito a atenção liberar médicos que não passarem no ENAMED para serem mais médicos. O que me leva à questão da pós-graduação. Recentemente, a gente está tendo uma explosão de pós-graduação. No episódio sobre se devemos ou não fechar escolas médicas, eu comentei o que eu acho da pós. Tem pós de tudo dada por não especialistas. Tem pós de neurocirurgia dada por cardiologista, tem pós de obstetrícia, pós de emergência, então, dada por qualquer um ainda. E também a gente está tendo o surgimento de organizações paralelas que estão se aproveitando das pós-graduações e dando títulos de especialista que não têm validade para vários médicos. Então, de certa forma, a exigência do ENAMED vai ter um impacto negativo nas pós-graduações. Porque antes o médico que não passava na residência talvez se sentisse tentado a fazer uma pós. Agora, se ele não passa na residência nem no ENAMED, fica a questão, pode fazer pós? E se puder, qual o valor vai ter essa pós-graduação? Ele vai poder fazer alguma coisa com esse diploma da pós-graduação? Eu não sei se isso foi proposital, mas a proposta do ENAMED até então está de um jeito que vai ter impactos positivos no mercado da pós-graduação. Positivos no sentido de dar uma freada nesse mercado desregulado e desenfreado. Por outro lado, eu também vejo um cenário de melhora salarial para os médicos, que talvez possa não se concretizar, porque a força dos mercadores da saúde é sempre muito grande. Veja só, se você não ouviu o episódio sobre escolas médicas, eu recomendo que você ouça, está aparecendo aqui na tela. Nele, eu falo sobre a existência do Exército Médico de Reserva. Você tem cada vez mais médicos sendo formados de qualquer jeito e desesperados para dar plantão. E se você tem um excesso de médicos frente ao número disponível de plantões, o valor do plantão cai. Se você não quiser pegar um plantão por um valor baixo, tudo bem, tem um monte de outros médicos na fila querendo. Agora, considerando que nas provas anteriores ao ENAMED, as que já existem, mas não são obrigatórias, a taxa de reprovação gira em torno de 50%, e se as novas provas do ENAMED seguirem essa tendência, a gente pode estimar que a gente terá uma queda de 50% na disponibilidade de novos médicos para trabalho. Isso diminui o exército médico de reserva e pode, de certa forma, aumentar o valor do plantão, por exemplo. Mas eu não vejo isso como um grande benefício, porque eu vejo que os outros 50% que vão ficar de fora desses plantões
vão estar cada vez mais precarizados e miseráveis. E eu consigo até já imaginar a gente falando, é só se esforçar para passar na prova. Frente a tudo isso, eu quero dizer que eu acho que estamos atacando o problema da qualidade médica de uma forma errada. A única coisa que eu acho que está certa nesse PL é a proposta de aumentar vagas de residência em 75% do número de recém-formados até 2035. Só que isso é uma proposta, não é um compromisso. E a gente sabe como as coisas andam nesse país com propostas, né? Até mesmo com compromissos. E a gente pode até imaginar que a maior parte dessas vagas vão ser em faculdades privadas, mas eu não acho que é uma prova que determina a qualidade ou não do médico. Deixei isso bem claro aqui. O que eu acho mesmo que a gente tem que fazer a curto e médio prazo para melhorar a qualidade dos médicos, primeiro é acabar com política de corte de gasto. Esse é o principal problema. A gente tem que aumentar o número de vagas de residência para garantir que os recém-formados possam ter uma continuação na formação e atuar na área de interesse. Um residente tem mais chances de ser melhor médico que um recém-formado, principalmente por ser preceptorado. E eu acho que a gente precisa criar sistemas de redes de tutoria e discussão de casos, para quem é recém-formado, que esteja atuando em UPA, em UBS, que tenham médicos experientes que possam ajudar em conduções difíceis de casos. Muitos hospitais privados disponibilizam isso na forma de sobreaviso ou discussão de casos com algum chefe de escala. A gente precisa criar, principalmente pensando no cenário de emergências, UPAs e SAMU, uma política pública de medicina de emergência, no qual a gente espalhe médicos emergencistas pelo país nessa posição de tutores, de preceptores e chefia, para ajudar nas conduções desses serviços. Talvez isso valha também para pediatria, para cirurgia, para medicina intensiva, para ginecologia e para ortopedia. A gente precisa de investimento público massivo para a criação de novos complexos regionais de saúde, transformando municípios e regiões interioranas do país em locais de referência, com unidades básicas de saúde, hospitais gerais, hospitais de especialidade e hospitais terciários. Uma expansão, por exemplo, mais intensa e completa do que aconteceu com a cidade de Lagarto, justamente para desenvolver essas cidades do interior e colocar médicos qualificados lá. Mas isso a gente não vai fazer enquanto tiver corte de gastos, ataque ao piso constitucional da saúde. A gente precisa criar novos centros universitários públicos para expandir as vagas de medicina e de áreas da saúde. Mas a gente não vai conseguir com política de corte de gastos e ataque ao piso constitucional da educação. A gente precisa fechar essas faculdades de medicina em cidades sem estrutura e possivelmente pegar esses alunos dessas faculdades e fazer uma política de transferência para as faculdades públicas ou privadas conveniadas que tenham estrutura para que eles continuem os estudos. E eu acredito que a gente tem que passar a avaliação da qualidade médica das mãos do Ministério da Educação para as mãos do Ministério da Saúde, porque é o Ministério da Saúde que está diretamente envolvido com as necessidades de saúde. O Ministério da Educação está envolvido com as necessidades da educação. Eu creio também que, ao invés de criar uma nova prova, como o ENAMED, e agora colocar para o aluno do 6º ano de medicina ou para o recém-formado o peso de estudar para o ENAMED e várias provas de residência, a gente devia ter uma prova unificada, uma prova que valesse tanto para entrar na residência das instituições públicas federais como uma prova de proficiência, já que o Senado é tão fixado em prova. Faz sentido dizer que um médico não é proficiente porque ele não passou no ENAMED, mas ele passou na residência? E mais, a gente precisa de mais concurso público para cargos de medicina e de saúde. Aí sim a gente pode discutir se a gente está encaminhando para melhorar a qualidade dos médicos ou não. Porque quando a gente fala de aplicar uma prova, o erro está de que a prova só está avaliando o aluno naquele momento. Mesmo que tenha uma etapa no 4º ano e outra no 6º ano de medicina, isso não significa que você está mudando a estrutura dentro da universidade, que você está mudando a estrutura de saúde do município ou da região. Eu consigo imaginar outdoors fazendo propaganda de faculdades tipo: venha estudar medicina na Unisquina, temos a melhor nota do ENAMED da região. Enquanto a educação e a medicina forem vistas como mercadoria, a faculdade vai lá, ganha dinheiro com matrícula e mensalidade, foca nos alunos passarem nesse ENAMED e consegue manter suas vagas e até ampliar. Ao passo que a produção de saúde de verdade e de ciências em saúde, que deveria ser o foco da faculdade de medicina, bem, ela vai ficar de lado. Quem perde mesmo é a saúde do povo, e os recém-formados também vão perder bastante. Acho que deu para entender
que eu sou contra essa prova do Enamed. Ela não vai melhorar a saúde de ninguém. E eu queria reforçar o que eu disse já no citado episódio sobre escolas médicas. Saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Isso significa que garantir escolas médicas de qualidade distribuídas pelo país para formar profissionais capacitados, oferecer vagas de residência em um número adequado e uma residência digna e fazer projetos de distribuição desses profissionais de saúde por todo o território também é saúde. A gente não pode achar que é só educação. Não podemos pensar em vestibular, em residência, em permanência estudantil, seja de graduandos de medicina, seja de médicos residentes, sem pensar que isso também é fazer, produzir e reproduzir saúde. Mas e você? O que você acha? Eu fiquei sabendo que as taxas de comentários nos podcasts através do Spotify são baixas. Vamos tentar mudar isso? Me conta aí o que você acha dessa proposta do Enamed. Acha que vai ser boa? Vai ser ruim? Tá preocupado? Tá animado? Eu quero saber. E lembra, se você gostou desse episódio, compartilha com quem você gosta. Se você não gostou, compartilha com quem você não gosta. O importante é compartilhar. Eu fico por aqui e até a próxima.